Boa noite a todos. Vamos esperar todo mundo entrar aqui na sala para a gente começar. Deixa eu ver uma coisa, vamos botar um efeito bacana aqui para nós. Boa noite, Valesca, seja muito bem-vinda. Hoje o tema promete. Deixa eu colocar aqui. Não, vamos deixar sem. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Só uma coisa, Valesca, você que já tá aí, você pode me dizer se o som tá bom, se a imagem tá boa. Silvia Kika, seja muito bem-vinda, muito obrigada da sua presença. Vocês podem só me dizer se o som tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão vendo tudo direitinho. Vamos esperar o pessoal chegar para entrar. Hoje, aliás, é a minha primeira live aqui no Instagram. E eu trouxe exatamente esse... Deixa eu ver uma coisa. Ok, obrigada, Valesca. E eu escolhi esse tema um pouco pesado, mas sobre o qual a gente tem que falar. Nos meus atendimentos eu recebo muitas demandas relativas a esse assunto. Pessoas que chegam com a vida devastada, que chegam com... Deixa eu só um minutinho. Okay. Pessoas que chegam com a vida devastada depois de um relacionamento com um narcisista. O narcisista, ele tem um transtorno de personalidade. O narcisista, bem-vinda Maria Lúcia, boa noite, muito obrigada por estar conosco. Então vamos deixar o pessoal entrando, né, estamos falando aqui sobre os narcisistas. Deixa eu dar a definição daqui a um minutinho, daqui a pouco vai ter mais gente. Mas certamente todos nós já encontramos com eles em algum momento das nossas vidas. Pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser um familiar, pai, mãe, irmãos, pode ser marido, esposa. Aliás, a gente acabou de ver, né, uma situação que chocou o país inteiro, que foi a morte desse menino, desse garotinho, Henri, né? E ali a gente viu claramente um padrasto e uma mãe com transtorno de personalidade. Eu acredito que o padrasto ele seja muito mais enquadrado do que se chama de psicopata. E a mãe, sim, como narcisista. Eu vou falar um pouco sobre a diferença entre esses transtornos também. Bom, vamos lá. Então, o narcisista, ele é portador de um transtorno de personalidade. Ele não é doente, né? Os transtornos não têm cura. Então, eles têm... Isso é um modo de ser, né? O narcisista tem uma maneira de ser. Não tem como tratar, não tem como melhorar. Esses transtornos todos, eles são referentes ao que a gente chama do cluster B, né? Do quadro B, que descreve os transtornos de personalidade dentro do manual da psiquiatria. E quais os outros transtornos que estão contemplados ali? Tem a síndrome de borderline, a personalidade histriônica e os psicopatas. Todos esses transtornos, eles se tangenciam e em algumas vezes existe uma interseção entre eles. Então, você pode ter psicopatas, aliás, narcisistas com traços de psicopatia. Você pode ter um borderline com traços de narcisismo. Então, eles todos se tangenciam. E eles trazem a característica do comportamento antissocial, né? Isso que é definido. E quais são, então, as características do... O vídeo tá falhando? Espera só um pouquinho. Valesca, dá uma olhadinha
se não é talvez a sua conexão. Às vezes quando eu estou assistindo as lives, eu preciso tirar do Wi-Fi e passar para o 4G ou para o 5G, dependendo do aparelho que você tem. Dá uma olhadinha. Maria Lúcia e Kika, vocês estão sentindo que o vídeo está falhando também? Só passa para mim aqui a informação, por favor. Senão eu passo para o 4G aqui no meu, porque o meu está no Wi-Fi. Então, voltando. Então, como é que a gente consegue identificar um narcisista, né? A primeira característica é a ausência de empatia. Ele não tem empatia com outras pessoas. Então, ele não tem... ele vê as pessoas sofrerem e não tem nenhum sentimento com isso. E eles precisam o tempo todo estarem sendo elogiados, admirados. Eles têm que ter um séquito, né, de seguidores atrás deles, dizendo que eles são maravilhosos e que eles são tudo de bom. E como é que se forma esse transtorno? O transtorno narcisista, ele se desenvolve na criança depois dela passar por situações extremamente, como eu vou dizer, impactantes emocionalmente. Vamos dizer, a negação de amor de uma mãe, o abuso físico, o abuso emocional intenso. E essa dor é tão grande que essa criança, ela rompe com a sua própria personalidade. Ela rompe com o self, como é dito, né, nas definições nos livros. Então ela cria uma segunda personalidade para compensar tudo que ela viu que ela era de ruim, porque ela não pôde receber amor, ela não pôde receber proteção, e ela se julga culpada por não ter recebido, ela se julga menos. Então surge aí essa nova personalidade, que é exatamente magnânima, grandiosa. Eles se acham absolutamente a última bolacha do pacote. E eles precisam o tempo todo de pessoas reafirmando isso. Por quê? Esta é uma falsa personalidade surgida. Não é a original, não é o self dele. Existe um rompimento. Por isso é que ele precisa que os outros validem isso permanentemente. E como é que o narcisista consegue receber essa validação? Como ele recebe o suprimento narcísico? Através de pessoas que ele vai conquistando, que ele vai trazendo para junto de si. O narcisista, exatamente por ter esta característica grandiosa, eles têm aparentemente uma autoestima muito elevada. São interessantes, são charmosos, chegam no ambiente, marcam presença. E isso impacta muito sobre todos nós. São tipos, eles gostam de tudo que é muito bom para a aparência deles, se vestem bem. Mas veja só, como eu comentei que os transtornos se tangenciam, você pode ter alguns tipos de narcisistas, porque existem algumas categorias que não vão se apresentar tão bem assim, não vão se apresentar tão produzidos, tão bem vestidos, mas ainda assim eles vão ter essa preocupação. Então, eles gostam de tudo que é melhor, gostam de ostentar e vivem exatamente para esta situação, para conseguir essa admiração. Então, chega o narcisista, ele encontra, eles têm uma característica que é descrita por muitos profissionais, por psiquiatras, por psicólogos, por sobreviventes, né? Porque todos que conseguiram sair de um relacionamento com um narcisista ou ainda precisam estar vivendo esse relacionamento com eles, são sobreviventes. Porque ao final desse relacionamento, usualmente a identidade desse sobrevivente está destruída, a sua autoestima está lá no chão, está lá no pé, vamos dizer, né? Então, esse narcisista chega no ambiente e ele começa a procurar pessoas para fornecerem esse suprimento narcísico para ele.
para fornecerem essa validação de que ele é maravilhoso. E eles têm esse faro de predador. Eles têm a característica de serem predadores. E eles percebem a pessoa mais frágil, a pessoa dependente de aprovação, carente. E ali eles começam a observar essa pessoa. Eles vão observando e notam tudo o que essa pessoa gosta, diz. E a partir daí eles começam a se transformar no que seria o sonho dessa pessoa. Então, vamos colocar o exemplo aqui de um relacionamento a dois, né? Afetivo. O narcisista vai ser o homem dos seus sonhos, vai ser a mulher dos seus sonhos. Vai dizer tudo que você gosta, porque ele já aprendeu como é que você funciona. E eles têm esse traço do predador. Eles juntam tudo e começam a primeira fase do relacionamento, que é o bombardeio de amor. É uma pessoa maravilhosa, carinhosa, te trata de uma maneira que você nunca imaginou que fosse possível. E você tem certeza de que é o amor da sua vida. Principalmente porque você tem sim a característica de ser uma pessoa carente ou dependente emocionalmente. Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente da questão da dependência emocional. Narcisistas e dependentes emocional é assim, é formiga e açúcar. Um olha pro outro e pá, já tem um encaixe. Então essa pessoa começa a receber, né, esse dependente emocional, começa a receber tudo isso, ele tá tão feliz. E o narcisista, ele costuma dar os passos muito rápidos. Então ele vai já querer começar a namorar, daqui a pouco já vai falar em casamento, já vai começar a falar que quer filhos, e aquela pessoa fala, nossa, gente, agora sim eu encontrei o homem da minha vida. E veja que sim, muitas bandeiras vermelhas vão aparecendo ao longo do relacionamento. Você começa a perceber uma certa frieza, algumas mentiras, mas aquele homem e aquela mulher são tão maravilhosos que você fala, não, peraí, não, gente, é assim, nem todo mundo é perfeito, vou ficar agora fazendo um monte de exigências, vou falar que não serve, e aqui eu já tô sozinha, ou eu já tô sozinho, e você vai relevando, principalmente porque existe a sua dependência emocional, provavelmente, né? E as coisas vão caminhando muito rápido. Você já vai estar envolvida com ele, talvez levou ele ou ela para morar na sua casa, ou já se juntaram. E aí começa no desenvolvimento do relacionamento a aparecer alguns momentos em que você já depois de um bom tempo com o seu narcisista, com a sua narcisista, você começa a olhar e falar para ele, olha só, mas você me contou uma mentira, ou você olha para ele e já não tem tanta admiração. Aí você já não é o suprimento narcísico ideal. Porque durante a fase do bombardeio de amor, essa pessoa era tudo na sua vida. Você só podia elogiar, você só podia dizer que ele era maravilhoso, olhar para ele com olhos assim de quem está vendo a oitava maravilha do mundo. E isto tudo é que alimenta o narcisista. Ontem eu estava vendo um jornalista israelense maravilhoso, ele chama Sam Vaknin. Ele tem um canal no YouTube. Ele é um narcisista, um homem brilhante, muito inteligente. Ele é professor de psicologia e ele decidiu falar sobre o próprio transtorno, né, de uma maneira espetacular. Eu acho que é a melhor referência que tem para quem quer se aprofundar no assunto. E ele fala que o narcisista, na verdade, é como se ele fosse um instituto de pesquisa. Porque ele precisa o tempo todo do input, da opinião das pessoas sobre ele. Precisam validar o tempo todo que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é espetacular, que ele é grandioso. Porque lá, na verdade, por dentro, no self dele que está rompido, ele se acha um lixo. E é tanta dor que ele nega para entrar em contato. Ele não quer entrar em contato com isso. Por isso, a validação de alguém precisa ser o tempo todo constante. Quando você já não consegue mais manter essa admiração toda, você não é um suprimento ideal. E aí você vai entrar na segunda fase do relacionamento, que é a
invalidação. Você vai passar a ser, vamos dizer claramente, torturada psicologicamente, em alguns casos até fisicamente também, por esse narcisista. E por que esse narcisista se aproximou dessa pessoa? Por quê? Ele, como tem o self rompido, ele é uma negação, ele é uma fachada simplesmente. Então é alguém que não consegue, por exemplo, dar uma risada espontânea, gargalhar, ser alegre, não consegue. E ele tem o quê? Inveja. E ele não tem inveja só disso, ele tem inveja talvez do seu dinheiro, talvez da sua beleza, talvez dos seus relacionamentos, não importa. Ele é sempre muito invejoso e ele quer destruir você, ele quer tirar isso de você, porque é a única maneira dele se sentir melhor. E ele não tem empatia, como eu falei, ele não se sente mal em momento algum em te ver triste, em te ver abatido, depressivo, depressiva. Pelo contrário, aí ele está feliz, porque finalmente alguém está sentindo o que ele sente por dentro. Porque o que eu posso adiantar a vocês, por tudo que eu li, por muitas pessoas com quem eu conversei, o narcisista vive um inferno em vida dentro de si. É um vazio horrível. É a ausência de uma humanidade. Eu, depois de estudar bastante sobre o tema, eu vejo assim que esse transtorno, tanto o psicopata como o narcisista, eles são como se fosse uma aberração para mim, uma aberração da humanidade, do ser humano, porque eles não têm essa característica da humanidade, da empatia. É até difícil entender como é que, eu acredito em Deus, né? Como é que Deus criou algo assim. Então, ele entra nessa fase de invalidar. Então, tudo o que você fizer não vai ser bom. Ele aceita se sentir mal, fazer um comportamento em que ele se sinta mal para você ficar mal também. Então, ele vai, tudo que você pode fazer, ele nunca vai dizer que é bom. E aí você começa a se achar culpado. Meu Deus, eu estou fazendo tudo, mas ele não gosta. E vai gerando dentro de você uma falta de confiança muito grande. E tem muitos métodos de tortura, né, de castigo que o narcisista usa. Por exemplo, um dos mais devastadores é o castigo do silêncio. Ele simplesmente não fala com você, some de casa, ele se ausenta completamente da rotina, ou ausenta você, tira a sua autoridade e passa a resolver o que é seu. E fica muito tempo assim. E é desesperador para quem convive com isso. Porque você se sente completamente sem nenhum apoio emocional. Você está triste, você está arrasado, e quanto mais você fica assim, mais ele vai se sentindo gratificado. E isto novamente é suprimento narcísico. Porque quando você está mal, é uma maneira de dizer, não sou só eu que vivo esse inferno aqui dentro. E ele vai passando pelas fases. E aí, um belo dia, ele rompe o castigo do silêncio e volta a falar com você, e normalmente volta maravilhoso, volta alegre, carinhoso, às vezes até pede desculpas, fala que ele está num momento difícil, que ele tem problemas emocionais. E aí a vítima fala, graças a Deus, ai que bom, gente, realmente, coitadinho, ele tem problemas. E aí, né, deve ter sofrido muito na infância, que coisa, meu Deus. E volta uma fase de bombardeio de amor, em que a vítima vai mais fundo na tentativa de agradar, de fazer tudo que é bom para ele, até que novamente vem uma outra fase de desvalorização. Então vai este ciclo, e a cada ciclo que vai passando, a ausência de identidade da vítima vai ficando mais intensa.
A Maria Lúcia comentou aqui, ele afasta as pessoas que gostam de você. Exatamente. Esse também é um dos traços do comportamento. O narcisista vai te isolar da sua família, dos seus amigos, porque ele precisa controlar tudo o tempo todo. Isso aí é traço também muito característico do transtorno. Porque eles precisam saber que eles são ali quem mandam e vão conseguir o que querem, o seu suprimento. Então, sutilmente, eles vão começar a dizer que aqueles amigos não são bons, eles não vão acompanhar você nas atividades que você gosta. Quando tiver uma festa da sua família, ele vai falar, eu não vou, não estou muito afim. E você fala, mas eu vou sozinha, gente. Poxa. Aí quando você chega na casa da família sozinha, cadê ele? Cadê ela? Ah, ele tá doente, tá com dor de cabeça. Ainda a vítima vai defender o abusador para não passar vergonha. Lembre-se que a gente está falando que aqui é uma vítima que tem dependência emocional. A solidão para essa pessoa, o abandono é tremendo, é uma dor imensa. E todo dependente emocional, ele vem de uma família disfuncional, ou seja, ele já viveu essa dor lá atrás. E o narcisista vai fazendo isso. Ele vai desestimulando você de ter sua carreira. Opa, pronto, gente, voltou, deu uma pausa, voltou. Ele vai desestimular você de seguir com a sua carreira. E você vai ficando extremamente ligada só e somente a ele. A sua vida vai girar ao redor do narcisista. E ele controlando. E você nunca vai ser o único, a única parceira. Nós estamos falando aqui de relacionamento a dois. Depois a gente fala um pouco mais sobre mães, pais, narcisistas. Quando você estiver num relacionamento afetivo com o narcisista, você nunca será a única pessoa. Lembre-se que ele precisa de suprimento. E nos momentos que você não citou, você deixou de ser a melhor fonte, que você deixou de achar que ele era maravilhoso, incrível, ele já estava ali do lado de fora buscando uma outra vítima. Então, assim, existe o harém narcisista que funciona. Existem várias fontes de suprimento sempre disponíveis que ele vai usar para conseguir o que ele quer. Então vão ter mentiras, traições e ele não se sente mal. E a vítima chega num ponto que ela já começa a ter a sua identidade tão comprometida que ela já não consegue mais ter confiança para romper e sair. Até porque tudo isso de um narcisista é muito pouco conhecido ainda de todos nós. Os primeiros estudos sobre o transtorno começaram na década de 90 nos Estados Unidos. Então, veja assim, são 30 anos praticamente, né? E tudo é muito pouco ainda divulgado. Hoje você já tem nos Estados Unidos um congresso de sobreviventes dos narcisistas. Mas quantas pessoas conhecem? Por isso é que eu estou fazendo essa live. Vou fazer várias outras, vou tratar muito desse assunto. E tem muita gente que sai com a vida destruída de um relacionamento como esse. Então a gente tem que esclarecer, levar informação para que as pessoas reconheçam quando existe um predador como esse à solta. E que elas possam ter autoconhecimento para saber quais são os seus pontos fracos e não estarem à mercê desses predadores. Então, voltando, né? Nós falamos do controle, falamos da desvalorização. Cada vez mais a vítima destruída, sem autoestima. E tudo isso são pequenas torturas diárias que a pessoa vai sofrendo. Ao final desse relacionamento, ou ao longo do relacionamento, pode ser que nem se encerre, né? Sorte de quem consegue sair. O sobrevivente, ele traz um quadro de estresse pós-traumático muito acentuado. É como se ele tivesse passado por uma guerra. Por quê? Não é somente a violência física que deixa marcas profundas dentro de nós, na nossa psique. Esta violência psicológica é devastadora. Então, o sobrevivente, quando sai do relacionamento, ele já não sabe o que ele gosta, ele já não sabe como sentir, ele não tem coragem.
E ele tem sim gatilhos emocionais que disparam sintomas muito sérios. É muito comum haver depressão, ansiedade extrema, tentativas de suicídio muitas vezes, doenças físicas, doenças autoimunes que surgem, porque todos os dias essa tortura psicológica e muitas vezes também física, né? Existe sim os casos de espancamento, os casos de violência extrema, não só de marido com mulher, mas até de mulheres com maridos, de familiares, de crianças. E toda vez que isso vai acontecendo, a marca dentro de nós é muito, muito intensa. É muito sério tudo isso. São pessoas que podem ter a vida destruída para sempre. Porque todo um caminho neural é feito a partir dessas marcas. Não é simplesmente você sair e se afastar. Você vai se afastar do seu narcisista, da sua narcisista, mas por muito tempo ele ainda vai estar na sua vida, através dessas marcas que ficaram dentro de você. A Maria Lúcia está falando, às vezes demora muito tempo para a gente se refazer, exatamente. E o que é importante? Buscar ajuda terapêutica, né? E esse, assim, é o meu trabalho. E eu gostaria muito de poder, cada vez mais, estar junto com pessoas que precisam desse apoio. Porque, infelizmente, dentro do próprio mundo dos terapeutas, sejam psicólogos, sejam terapeutas alternativos, sejam até psiquiatras, existe um grande desconhecimento acerca do que vive um sobrevivente de um relacionamento narcisista. Muitas vezes, é muito comum ouvir os sobreviventes contarem que vão aos psicólogos, vão aos terapeutas e são invalidados. Que falam que é frescura, que não entendem bem, mas, nossa, imagina desse jeito. Então, conhece a dor. Quem já passou ou atende e teve essa vontade, essa empatia de buscar formação, buscar conhecimento. Então, o sobrevivente precisa, sim, quando ele sai do relacionamento, buscar ajuda, porque é um buraco dentro de si, é uma negação da própria identidade, é uma maldade sem fim. Por isso é que eu achei esse termo, né, para mim, eles são aberrações, eles não têm um pedaço da humanidade, eles não têm amor e eles têm muita inveja disso, inveja de ver a gente se emocionar, de ver o nosso carinho com alguém, eles não conseguem fazer isso. Os narcisistas, após essa fase da desvalorização, chega uma hora que eles enjoam daquela vítima. É que nem predador, né? Ele vai, pega a caça, come o que tem que comer e joga a carcaça para lá. E aí entra a terceira fase, a fase do descarte, em que simplesmente ele fala, olha, não quero mais, tchau. Né? Sempre com muita frieza, sempre com nenhum respeito, sempre da maneira mais dolorosa para a vítima. E a vítima está devastada, arrasada, sem forças, e ele ainda bota uns toquezinhos de crueldade para dificultar a vida dela. E o narcisista, ele cria ao redor dele uma rede, que é o que se chama de macacos voadores. Aliás, esse Sam Vaknin que eu falei para vocês, esse jornalista, ele é autor de 2 livros sobre narcisismo. E foi ele o criador dos termos todos hoje usados, usualmente, para descrever tudo o que acontece nas fases durante o relacionamento. O João Paulo está perguntando se tem algo em comum das vítimas, né? Eu vou responder daqui a pouquinho. Então, o Sam Vaknin, ele traz o termo contato zero, que é a única maneira, né, de você conseguir se ver livre realmente do narcisista é não ter contato algum mais. Pedra cinza, macacos voadores, para quem quer se aprofundar no assunto, ele é a melhor referência. E o narcisista desenvolve ao redor dele uma rede de aliciadores e de apoiadores.
que normalmente são narcisistas também, ou ganham alguma coisa por estarem apoiando o narcisista. Então, ali você tem pessoas que vão dar uma reforçada no trabalho de invalidação que ele faz. Vão dizer sim, que você que é perturbada. Aliás, esse mecanismo se chama gaslighting. Gaslighting é um termo em inglês que vem de um filme da década de 40 do século passado, em que um homem é casado, provavelmente um narcisista, eu não consegui achar o filme para assistir ainda, é antigo, ele decide enlouquecer a própria esposa. E ele começa a dizer para ela que ela tem problemas mentais, que ela é perturbada, e ela começa a acreditar e realmente enlouquece. Então, o narcisista, ele vai te provocar, até a hora que você for explodir, até a hora que você for gritar. Ele fala, nossa, como você é irritada, como você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo, você tem problemas, nossa. E esses macacos voadores, eles aproveitam isso que você faz, você caiu na rede do narcisista, e falam, nossa, realmente, aquela sua mulher, aquele seu marido, como ele é problemático. E eles espalham isso entre todos. E o narcisista, ele é muito vigilante com a própria imagem, então ninguém acredita em você quando você fala que ele é mau. Porque ele pode ser, inclusive, religioso, fazer caridade, ser um vizinho excelente, um colega de trabalho, bacana. Não vê quem não quer, né? Porque sempre tem sinais. Os seus familiares não acreditam em você, muitas vezes. Mas aquele cara é maravilhoso, como é que você está falando que ele é assim? Porque ele tortura você dentro das quatro paredes, não do lado de fora. Então, esses macacos voadores, quando tiver a hora do descarte, eles vão pisotear completamente a vítima. E naquela questão do harém narcisista que eu falei para vocês, esses macacos voadores, eles inclusive aliciam vítimas para o narcisista estar sempre recebendo o seu suprimento. Eles invalidam alguém que venha... Boa noite, Rosane, seja muito bem-vinda. Eles invalidam quem esteja falando mal do narcisista. Então tem todo um arsenal de pessoas girando ao redor dele. Agora, se vocês querem saber como acabar, arrasar com o narcisista, é você romper com ele antes dele com você e estabelecer imediatamente o contato zero. Aí você desperta a fúria narcísica. E é fúria mesmo, porque eles perdem o controle. É tão grande a dor que tem lá dentro, quando eles entram em contato com isso, eles negam completamente. E eles não têm limite quando eles vão exercer a fúria narcísica. Se você decide provocar o seu narcisista, cair fora, estabelecer contato zero, bloqueie ele em todos os lugares, maneiras possíveis e garanta a sua própria segurança. Mas aí você vai ter realmente feito ele sofrer. Porque eles não admitem. Como é que alguém não gosta de mim? Como é que alguém se afastou de mim? Como é que alguém decidiu se afastar antes que eu tomasse a decisão? É a grande dor que eles têm. Só que é difícil isso acontecer, porque as pessoas desconhecem o que é um narcisista. Como é que aquela personalidade funciona? E existe, respondendo agora, né, a pergunta do João Paulo, as vítimas têm algo em comum? Tem. Eu não posso dizer de todas, claro, mas assim, a grandíssima maioria são dependentes e codependentes emocionais. O dependente, boa noite, Marco Cabral, seja muito bem-vindo. O dependente, o codependente emocional, ele vem sim de um lar disfuncional. Aliás, né, gente, vamos falar, os problemas todos começam lá na nossa infância, com o papai, com a mamãe. Não existem pessoas com problemas de relacionamento afetivo. Existem pessoas que têm a criança ferida na sua infância, que têm o amor negado, que sofreram abusos, sejam emocionais, sejam físicos, né? Tudo
começa na família. Sempre. Começa e termina porque tem solução. Não tem solução para um transtorno de psicopata, não tem solução para um transtorno de narcisista. Mas para nós que temos empatia, tem solução sim. E tudo começa lá, na família. Então, o dependente e o codependente emocional, ele já vem lá de trás com uma negação de amor. Talvez de uma mãe narcisista, talvez de um pai narcisista ou de um borderline. O borderline é um transtorno também que é do cluster B, né, que é um transtorno antissocial. Só que o border tem a grande diferença em relação ao narcisista, que ele tem empatia. Só que ele vive um mundo de emoções sem controle. E ele tem desespero de ser abandonado, de ficar sozinho. E ele explode ao menor sinal de que será rejeitado. Mas é a explosão do tipo fúria narcísica. Ele xinga, ele agride, ele usa palavras rudes. Então, quem convive com o borderline é muito ruim também. E o border tangencia o narcisismo. Então, muitas vezes você tem borderlines com traços narcisistas, sim. Por exemplo, uma mãe borderline, ela pode fazer o castigo do silêncio, ela pode invalidar, ela também tem a necessidade, ela ou qualquer um que seja border, né, que tem os traços narcísicos, invalidar com quem ela convive, negar o amor. Mas o border tem uma diferença, ele pode se recuperar através de terapia, através de medicação, porque ele tem empatia, ele tem que querer. O narcisista não, isso aí é maligno. Então, o codependente, ele começa nesses relacionamentos de pai e mãe que não houve amor, em que ele, na verdade, houve, mas houve do jeito que os pais podiam dar. Né? Não adianta, os pais vão ser o que dá, né? Ninguém faz curso para ser pai e mãe. Pai e mãe teve uma vida antes, deu no que deu. Hoje dá pra gente tratar, mudar, mas assim, aquela criança lá atrás foi invalidada, não recebeu amor, recebeu abusos. Então, tudo que ela busca na vida dela é receber o amor do papai, ou da mamãe, ou dos dois. Então, imagine o seguinte, uma mãe narcisista, egoísta, manipuladora, controladora, que vive invalidando seus filhos. Os filhos dos narcisistas são empregados, eles existem para servir o pai ou a mãe narcisista. E existem duas categorias, né, de filhos de narcisistas. Existe o alecrim dourado e existe o bode expiatório. Novamente, quem colocou essa denominação foi o Sandvakinen, né, que eu falei que é maravilhoso. O alecrim dourado é o filho que sempre é maravilhoso. Tudo dele é bom, ele é perfeito, ele é lindo, ele é maravilhoso. E o bode expiatório é o lixo. Então aquela criança nunca serve, ela é sempre feia, ela é sempre invalidada, ela é empregada que serve. Agora também pode haver alternância de papéis. Um dia é alecrim, outro dia é bode. No entanto, essas crianças elas crescem com essa sequela emocional. Imagina essa criança que esta mãe nunca manifestou amor. Nunca manifestou aprovação. Este é o ambiente onde ela cresceu. Ela cresceu no ambiente de abuso emocional. Portanto, abuso emocional é comum para ela. Ela está acostumada a passar por tortura do silêncio. Ela está acostumada a passar por invalidação. Ela está acostumada num ambiente onde há gritos, onde há violência. Então, ela não vai ser atraída por alguém que ofereça para ela amor, carinho. Não surge interesse. A gente vai para onde nós temos familiaridade. Então a gente acaba assim sendo atraído por esta autoconfiança aparente do narcisista. E o codependente e o dependente emocional, eles têm sim uma característica de serem salvadores. Eles sempre vão buscar fazer pelos outros, ajudar, porque assim era uma maneira que eles aprenderam de poder ganhar amor do pai, da mãe, de alguém. Então eles olham para o narcisista e eles querem ir lá para tentar ajudar. E são o que nós chamamos de empatas, né? Os empatas é que sentem muita empatia pelo outro. São pessoas que
têm uma sensibilidade extra, uma intuição apurada. Só que eles não escutam isso. Não escutam porque foram invalidados durante a vida. Vão aprender depois do sofrimento. Então, os empatas têm essas características. Então, o codependente, quando ele vê aquele brilho do narcisista, aquela coisa grandiosa, ele fica encantado. E quem é que está ali na figura desse narcisista? O papai ou a mamãe, que não deu amor para ele. Então, repara que, mais uma vez, é a formiga com açúcar. E esta vítima, esse sobrevivente que consegue escapar de um relacionamento narcisista, se ele não compreender esse mecanismo, ele vai cair num outro relacionamento logo depois. E não quer dizer também que ele vá se relacionar com o narcisista somente nos relacionamentos afetivos. Serão amigos que chegarão na vida dele que vão tratar ele assim. Ele vai se aproximar de colegas de trabalho. E um outro ambiente onde os narcisistas florescem são os ambientes religiosos. Lembram da pastora Flor de Lis? Pois é, não só pastores não. Pastores, ministros, padres, onde quer que seja, aliás, onde há poder, os narcisistas florescem. Só que nas religiões, as pessoas muitas vezes chegam machucadas, em busca de apoio, em busca de ajuda, chegam frágeis. E aí o narcisista vê um prato cheio. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, nesse momento de dor. Não que não se vá buscar ajuda, vá, mas saiba que você já está fragilizado e que ali nesses ambientes eles florescem usando o nome de Deus. A mãe narcisista muitas vezes ela é religiosa, ela tem a Bíblia embaixo do braço ou o livro sagrado. E ela é maravilhosa na igreja, todo mundo acha ela incrível porque ela é bacana, ela faz obras de caridade. E depois ela chega para aquele filho que em algum momento se rebela contra ela e vem reclamar daqueles maus tratos. Ela fala assim, você tem que honrar pai e mãe, em nome de Deus aqui. Não é que não tenha que se honrar pai e mãe, mas repara a manipulação que é feita. E assim, eles não têm nenhum constrangimento de usar o nome de Deus ou quem quer que seja para usufruir do seu suprimento narcísico, para conseguir o que eles querem. Então esses, aliás, eu queria só dividir com vocês, ontem eu estava vendo um vídeo desse Sant Wagner muito interessante, que ele fala de uma tradição que existe no Tibete, chamada Tulpa. É uma tradição religiosa, mística, uma prática, não é nenhuma tradição, é uma prática chamada Tulpa, T-U-L-P-A, em que, através de mentalizações, através das meditações com essas visualizações, são criadas entidades, vamos dizer, formas pensamento de um acompanhante seu. Seria uma segunda pessoa sem corpo físico, somente uma forma pensamento. E você vai, dia após dia, montando mentalmente a sua tulpa. A aparência, o jeito de ser, como é que vai conversar, como é que vai se dar a troca entre vocês. Existe até tem um passo a passo que eu encontrei ontem de como criar a sua própria tulpa. Então, nota que interessante que essa falsa personalidade do narcisista é como se fosse essa tulpa, né? Nota como as tradições, os povos antigos já tinham a noção da existência dessas patologias. Só que não existia psicologia, não existia psiquiatria. Tudo era descrito de uma maneira como eles entendiam, a linguagem que tinha na época. Então, nota sim que isso já era percebido. Então, gente, o sobrevivente de um narcisista precisa de apoio. Alguém que já passou por eles, alguém que já conviveu com eles, não consegue sair inteiro sozinho. Quanto mais tempo ficou, maiores serão as feridas. Existe um neurocirurgião do Rio Grande do Norte, chama Kurt Mendonça, que ele escreveu um livro sobre as vítimas de narcisismo, porque ele cansou de receber no consultório dele pessoas com sequelas
sequelas graves, e que ele começou a ver que essas sequelas vinham de relacionamentos com narcisistas. Ele tem um canal muito bom, e ontem eu estava vendo um vídeo acerca dos danos neurais causados às crianças que são criadas por pais e mães narcisistas. Não só narcisistas, mas que têm esses traços. São danos irreversíveis, danos do desenvolvimento cognitivo, danos na memória, danos na construção da própria personalidade, irreversíveis. Dá para reparar alguma coisa? Dá, mas talvez não tudo. E vai precisar de muito esforço para conseguir. Então, é necessário que a gente fale muito sobre eles. Diga muito quem são esses narcisistas, como eles funcionam. E durante a fase do relacionamento, prestar atenção no que é que eles demonstram. Eles também são sempre muito ansiosos, eles não conseguem parar. São pessoas que não conseguem assim ficar quietas, não, porque eles não podem entrar em contato com essa dor lá dentro deles. Eles têm que estar o tempo todo em movimento, o tempo todo buscando, não conseguem ficar sem o seu suprimento. Estão sempre muito, como eu vou dizer, se sentindo muito mal dentro de si. O narcisista desenvolve sim depressão. Existem algumas correntes que falam, não, o narcisista não tem depressão. Tem sim. Porque não adianta, a sua psique funciona de uma maneira que qualquer coisa que você faça contra o outro vai ficar uma marca dentro de você. O narcisista não tem a empatia porque ele criou essa segunda personalidade, mas a psique dele funciona da maneira como foi criado. Então eles têm depressão. E quando eles entram nessa depressão, é o fim para eles, porque é o momento em que eles conseguem ver o mal que eles fizeram para os outros. Quando aquela personalidade lá de dentro, tão apagada, que de uma pessoa completamente sem autoestima, vem à tona. E aí eles entram em desespero. Então eles têm depressão, sim. Tem essa coisa ansiosa de o tempo todo estar em movimento, o tempo inteiro estar falando, o tempo inteiro ter que fazer alguma coisa, porque eles não podem parar. E nunca vai ter limite a busca, a sanha do narcisista pelo seu suprimento. Eles precisam ser aplaudidos, eles precisam ser admirados. Só que tudo isso se mantém durante um período. Depois, a vítima começa a perceber que ali já não tem tanta coisa boa. E aí ela vai ser descartada. Então essa vai ser a primeira live de algumas que eu vou fazer sobre o assunto. Eu trouxe já pincelei algumas coisas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, alguém que já conviveu, ouviu, né? E olha, uma coisa importante de eu falar. Quem convive com um narcisista, quem conviveu com um narcisista, quem está a fim de se livrar de uma praga como essa, faça isso. E a única maneira de você se preservar, de você conseguir refazer a sua vida, é estabelecer o que é chamado contato zero. E aí, muitas vezes, pode ser sim que envolva pessoas da sua família. Até um pai e uma mãe, algumas vezes. Talvez depois você possa voltar em contato. Mas de primeiro, bota o contato zero. Porque eles vão atrás de você. Eles vão te manipular. E lembra que é o dependente emocional. Que quando ele se afastar do seu objeto de obsessão, ele vai ficar extremamente tentado a voltar. E quando ele voltar, tudo vai ser como antes. Se você não tem como romper, se você mora com seus pais, ou trabalha no lugar onde tem um narcisista, você pode estabelecer a pedra cinza. É você não mostrar reação emocional a nenhuma das atitudes do narcisista. Ele vai te provocar, ele vai fazer de tudo para você ficar mal, que aí ele vai receber o alimento, mas você não reage. Ele vai chegar para puxar papo e você fala, tá bom. Ou ele te provoca, dá de ombros. É a pedra cinza. Só que chega uma hora que a pedra cinza vai ficar vermelha, né? Porque é tanta provocação que a gente acaba explodindo.
Então, a única maneira é realmente se afastar e estabelecer o contato zero. E estabelecer o contato zero significa bloquear as redes sociais, bloquear o telefone, cortar o contato com todos que tenham ligação. Porque o narcisista, ele não te abandona após o descarte. Você já foi vítima uma vez, você já foi fonte de suprimento. Então, ele vai estar sempre de olho em você. Porque ele sabe que pode ir lá te pegar de volta. Ele sempre vai te acompanhar. Até porque ele fica muito feliz de ver se você se afastou dele e tá mal, tá depressiva. Se você não refaz sua vida, isso é suprimento narcísico para ele. Então, o contato zero é fundamental por isso. Às vezes não é fácil, mas é o que tem que acontecer. Não tem jeito. Então, hoje o meu recado seria esse. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui nas perguntas, espero ter conseguido levar um pouco mais de conhecimento acerca de quem são essas pessoas, acerca desse transtorno, tem mais detalhes. Fiquem sempre alertas, eles estão ao seu redor. Numa próxima live, vale a pena a gente falar um pouco mais detalhadamente sobre a dependência emocional. Porque o dependente emocional, ele sempre vai buscar alguém parecido com o que ele viveu na infância dele. Agora, como é que a gente pode trabalhar tudo isso dentro da hipnoterapia? Um dos caminhos para os sobreviventes do narcisista é trabalhar terapia cognitivo-comportamental, em que você vai sempre observando os pensamentos que você tem e trocando. Quando você faz o trabalho na hipnoterapia, você vai direto na emoção, é muito mais eficaz e rápido. Para que você possa, sim, voltar lá no seu passado e tirar essas marcas que ficaram em relação a esse amor condicional, a esse amor não recebido. Tudo isso tem que ser trocado. Agora, logo depois, sim, o sobrevivente deve dar continuidade com o trabalho de terapia, porque ele tem um hábito, ele tem um estresse pós-traumático estabelecido. É como, por exemplo, quem fuma. Quando você atende quem fuma, dentro da hipnoterapia, você faz o trabalho da limpeza emocional, mas ele precisa depois continuar com o apoio, porque tem um vício, existe um hábito estabelecido. Este hábito precisa ser eliminado. E dentro da hipnoterapia é essa eficácia que você vai naquele momento de infância. Aliás, não é só um momento, você pega a sua criança e você vai fazer, você vai ajudá-la. Porque assim, gente, a realidade, vamos colocar, ela nem existe a realidade. O que existe é a maneira como nós vemos e entendemos tudo o que acontece conosco. Então, assim, vamos dar um exemplo. Você tinha 5 anos de idade e alguém, ou constante, por várias vezes, você ouviu que você não era suficiente, que você era feio. Você entendeu isso, guardou e ficou. Você é feio? Não. É simplesmente o que foi entendido e gravado dentro do seu subconsciente. Isso fica rodando dentro de você. Porque tudo que nós pensamos ou sentimos tem sim uma base emocional já estabelecida no subconsciente. Então, na hipnoterapia, nós voltamos lá atrás, onde tem essas memórias de criança, e a gente vai falar com a criança: olha só, você merece amor, você é incrível. E ali no subconsciente não há diferenciação entre fantasia e realidade. Quem já fez a hipnoterapia sabe como é que funciona. Você vai, conversa, o subconsciente aceita, aí tem a transformação. Agora, para um sobrevivente, numa situação como essa, é necessário sim um apoio terapêutico por mais tempo para ajudá-lo a ter força para caminhar, para ter força para reconquistar sua própria identidade, porque esta foi completamente lesionada. A Maria Lúcia está perguntando se tem alguma técnica para fazer contato zero. Maria Lúcia, não tem técnica. Tem se planejar, montar uma estratégia de saída em silêncio. Se você tem para onde ir, se você mora, vive com um narcisista ou trabalha, você montar uma estratégia para se afastar.
se você mora, se você vive na mesma casa, algum lugar para onde você possa ir, se você trabalha com algum outro emprego para onde você possa seguir, e que você esteja sabendo que a única maneira de você ter paz e poder se refazer é cortar a relação. Não adianta. E a partir daí, vá se autoconhecer. Vá ver por que você se sentiu atraída por essa pessoa. Muito provavelmente você tem um traço. Aliás, não é um traço, é um transtorno também, né? A dependência emocional é um transtorno, não tem cura. Você tem que lidar a vida toda com ela. Existem grupos de apoio, inclusive. O Grupo MADA, Mulheres que Amam Demais, Anônimas. O CODA, Codependentes Afetivos Anônimos. E dentro desses grupos, buscar apoio e se conhecer. Tudo começa e termina dentro de nós, não adianta. Então, para você não repetir um novo relacionamento e conseguir estabelecer esse contato zero, se conheça, estabeleça uma estratégia e se coloque em primeiro lugar. É a sua vida, porque o relacionamento a longo prazo com o narcisista te leva sim a uma depressão e te leva sim, no extremo, até o suicídio. Porque você começa a viver esse vazio que eles têm dentro deles. Isso passa a ser seu. E aí, a programação dentro da sua mente estando assim, o caminho vai ser inevitável. E ele não vai parar de te torturar. Não vai parar de fazer mal, porque eles não têm empatia. Para eles aquilo. E eles continuam a vida fora. Eles sofrem. É interessante notar, né? Porque o narcisista ele se permite passar por momentos ruins, de raiva, de mal-estar só para te ver mal. Olha como é que é. O quanto ele precisa da validação dos outros. E nunca bata de frente com o narcisista. Porque eles têm fúria narcísica e eles não temem nada. Eles não têm a perder. Então, se afaste, não bata de frente. Não bata a boca com eles. E cada vez que eles fizerem algo e você se manifestar emocionalmente, com raiva, com nervosismo, eles adoram. Eles ficam felizes porque eles veem que você está mal. Não bata de frente. Se afasta. Não vale a pena. A única pessoa que vai sair perdendo é você. E eles são extremamente vingativos. Eles vão fazer campanhas difamatórias contra você. Eles vão, na primeira oportunidade, te prejudicar. E nunca mais você sai da mira deles. Eles vão estar sempre te acompanhando. Vão estar sempre vendo você. Quando você dá a entender que já sabe quem eles são, não faça isso de chegar e falar, você é um narcisista, você é isso, você é aquilo. Não faça isso. Porque ele vai falar que você é narcisista. Olha que louca, que desequilibrada. Nossa, que pessoa horrorosa, ainda me ofendeu. Não faça isso não. Mas se você conseguir deixar algumas dicas de que você sabe quem ele é, capaz ele te deixar em paz, se você se afastar. Mas senão, ele vai estar sempre atrás de você. Corte os laços. Bloqueia telefone. E não stalkeie. Não fique indo atrás do narcisista em redes sociais para olhar, porque ele vai colocar material para fazer você se sentir mal. Porque ele sabe que você vai querer lá olhar, que você é dependente, você vai ter esse objeto de obsessão que ele é. Ele vai colocar foto com a fonte nova de suprimento dele. Pode ser uma nova esposa, um novo marido, um novo empregado maravilhoso. Ele vai dizer que ele está muito melhor agora que você, que era uma pessoa extremamente negativa, se afastou dele. Finalmente ele vai poder ter um ambiente saudável na vida dele depois que você se foi. Não vai stalkear, não vai olhar, bloqueia. E tenha sempre muito claro na sua cabeça quem são essas criaturas. Elas não são humanas, gente, assim. Quer dizer, é tão chocante conforme você vai estudando. Olha a mãe desse garotinho.
do Henri, né? Filho de 4 anos, morreu. Praticamente ela estava no mesmo ambiente, sabendo da tortura, do espancamento, e ela foi fazer cabelo, né? Foi fazer a unha. Assim, eu me lembro quando a minha mãe faleceu, só de entrar em contato, quando nós fomos pegar as coisas dela, né? Pouco depois, nossa, era uma coisa tão difícil. O cheiro da pessoa, as lembranças. Imagina o seu filhinho de 4 anos. Ela foi fazer o cabelo. Né? A babá contando que o menino tinha apanhado e ela, nossa, pelo telefone. São eles, os narcisistas. Então não tem negociação. O contato zero é fundamental. E quem fala isso é um narcisista, é esse Sandvaknin. Ele fala que se você quiser insistir em viver como um narcisista, você vai ter que o tempo todo validar ele, dizer que ele é excelente, que ele é maravilhoso, não importa o que ele faça. Você não vai poder ter vontade própria, você não vai poder ter escolhas, você vai ter que viver tudo o que ele mandar. Aí você vai conseguir, você não vai poder nunca dizer não, você nunca vai poder discordar, você vai ter que aceitar as traições, aceitar as mentiras. Aí você vai poder continuar vivendo com o seu narcisista. Caso contrário, cai fora, se afasta, se refaça. E não acredite em nada do que ele disse para você. Do que você era, do que você fazia. Porque o único objetivo dele era te ver mal. Era te ver destruído, destruída. Que aí ele se sentia bem. Então, essas aberrações que andam por aí, então aí a gente tem que aprender, a gente tem que conhecer, identificar e aprender a se afastar. Não bata de frente, não cria confusão, vá viver sua vida, se reforme intimamente, se reformar no sentido do autoconhecimento, saber por que você se sentiu atraído, o que naquela personalidade doentia tanto. E olha, durante o seu processo de conhecimento, de reconstrução interior, você vai encontrar outros. E aí é hora, gente, de botar o contato zero de novo em ação. Imediatamente. Se não for possível, pedra cinza. Não dê uma de valente, porque você vai cair de novo. Quando você estiver pronta, aí você pode estar um pouco mais seguro, mas de início não. E nós temos vários, né, caracteres, um tema muito delicado, né, que eu acho que vale uma outra live da gente fazer, que são as mães narcisistas. É um tema muito delicado de ser tratado, porque falar de mãe, né, mãe sempre é muito sagrado, tem sempre uma ideia de que mãe sempre é boa, amorosa, nem sempre. Porque as pessoas não são todas boas. É a mãe do Henri. Nem sempre pai e mãe são o que dá para ser. E no caso de um filho de mãe narcisista, ele de qualquer maneira tem que aceitar a mãe que tem. Porque enquanto nós não aceitamos nossos pais, aceitar no sentido de olhar e ver que é um ser humano, mas que deu a vida para você. Pai e mãe foram perfeitos nisso, em lhe dar a sua vida. Então, cabe a esse filho aceitar. Agora, se desligar de tudo que possa representar aquilo dentro da vida dele. Eu aceito, mas esse lixo todo é seu. Eu sou digno de amor, sou digno de respeito. Valho a pena em todos os sentidos. Agora, é um tema muitíssimo delicado de ser dito. Porque também muita gente desconhece como é isso, né? Eu acho que existe assim sempre a figura do psicopata, que todo mundo imagina que é o serial killer que sai esfaqueando todo mundo por aí, mas talvez nessa nuance do narcisista ainda é tudo muito novo. Começou a ser estudado na década de 90. E você tem os outros traços, né? Os borderlines também, que fazem muito desse movimento do narcisista dentro dos relacionamentos. Um tangenciando o outro. Aliás, borderlines e narcisistas também tem uma atração fatal entre eles.
porque o borderline é tanta emoção, é tanta intensidade, que o narcisista fica encantado. Como ele não tem, ele se sente atraído. Só que é um relacionamento extremamente explosivo, porque o narcisista vai se afastar, vai trair, vai abandonar o border, e o border é dado ataques de fúria também. Então imagina o potencial explosivo que é essa relação, né? E a capacidade de gerar danos internos muito grandes. Outro dia eu vi uma psiquiatra falando, para quem sabe que é portador de um transtorno como esse, pensar sim, se quer ter filhos, porque são crianças que crescem com muitas lesões emocionais. Como eu disse, as neurais, inclusive, muitas vezes irreversíveis. Como seria esse garotinho Henri se ele tivesse sobrevivido? Provavelmente seria um rapaz, um homem depressivo, sem conseguir ter uma vida, sem conseguir assumir sua vida. E talvez muitos taxassem que ele é um mimado, mimimi. Tem tudo, né? Ele tem tanto dinheiro, nossa, cheio de problema, depressivo, nossa, que frescura. Esses cortes todos tão grandes feitos na infância vão sim levar uma pessoa com muitos problemas. Então, gente, eu acho que hoje o tema é pesado, né? Falar de narcisista não é uma coisa muito leve, não, muito alegre, mas eles estão aí. E o meu respeito a todos os sobreviventes. São pessoas fortes. E se o narcisista algum dia se aproximou de você, é porque você tem muita coisa boa, porque eles não vão atrás de quem não tem muita riqueza dentro de si. E eles têm muita inveja, muita vontade de destruir, simplesmente para se sentir melhor. Então fica aqui o meu respeito aos sobreviventes e busquem apoio. A hipnoterapia é um caminho super eficaz, rápido, para ajudar nessa reconstrução interior. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição para responder, e também pode me mandar pelo direct do Insta. Agradeço imensamente a presença de todos vocês hoje aqui. E a quem puder, compartilhe essa live. Leve um pouco do conhecimento acerca de quem são essas pessoas. A gente precisa muito falar sobre isso, para que esses narcisistas não consigam mais tantas fontes de suprimento por aí. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Até a próxima.